Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, nos trazidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Palavras de Vida Eterna, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Vamos ver hoje a mensagem de número 13. Boas obras. Boas obras. O versículo destacado por Emmanuel está no capítulo 5 de Mateus, lá no Sermão da Montanha. No versículo 16 nos diz Jesus: Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, é uma exortação de Jesus a que pratiquemos o bem, sendo que o bem que praticamos exalta em nós exatamente a parte divina, que é a parte do Pai Criador, todo o bem. Então, fica destacada em nós a nossa parte divina. Aí, a nossa luz brilha, pois nos identificamos, enfim, nos harmonizamos com as leis de Deus. Emmanuel, então, comenta dizendo: Brilhe vossa luz, disse-nos o Mestre. E muitas vezes julgamo-nos unicamente no dever de buscar as alturas mentais, intelecto, conhecimento. E suspiramos inquietos pela dominação do cérebro. Contudo, Cristo foi claro e simples no ensinamento. Foi claro e simples no ensinamento. Brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Os céus, no alto, no bem, nas referências positivas da vida, nobres, superiores. E Emmanuel continua nos dizendo, porque a continuação, da fala de Jesus: brilhe também vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E Emmanuel diz: não apenas pela cultura intelectual seja destacada a presença de Deus na nossa vida, não somente pela frase correta, nem só pelo verbo flamejante, não apenas pela interpretação eficiente das leis divinas, não somente pela prece labial apurada e comovedora, nem só pelas palavras e pelos votos brilhantes. É indiscutível que não podemos menosprezar a educação da inteligência. Sim, isso ninguém discute. Mesmo porque a escola, em todos os planos, é obra sublime com que nos cabe honrar o Senhor, mas Jesus, com a referência, convidava-nos ao exercício constante das boas obras, seja onde for, pois somente o coração tem o poder, de tocar o coração. Somente o coração tem o poder de tocar o coração. Então, as coisas faladas, feitas com a inteligência, vão tocar os corações? Vão. Se o que for falado com a inteligência, foi feito com a inteligência, estiver cheio de coração, cheio de sentimentos nobres, e aí sim fará aquele encontro perfeito do coração com o coração. É como Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 13, mesmo que eu desse o meu corpo às chamas, se fosse sem amor, sem coração,
de nada teria falido, mesmo que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se for sem amor, sem caridade, não valerá de nada para mim. Então, esse amor, esse coração. E Emmanuel continua nos dizendo, então ele diz, não é? Pois somente o coração tem o poder de tocar o coração e somente aperfeiçoando os nossos sentimentos conseguiremos nutrir a chama espiritual em nós, consoante o divino apelo. Poderemos nutrir a chama espiritual em nós, consoante, ou seja, em afinidade com o divino apelo, com o que Jesus nos solicita. E continua Emmanuel nos dizendo, com o amor estimularemos o amor. Com a humildade geraremos a humildade. Com a paz em nós ajudaremos a construir a paz dos outros. Tudo isso, coração, não é? Com a nossa paciência, edificaremos a paciência alheia. Com a caridade em nosso passo, semearemos a caridade nos passos do próximo. Aquela corrente do bem, não é? Com a nossa fé, garantiremos a fé ao redor de nós mesmos. Atendamos, pois, ao nosso próprio burilamento, aperfeiçoamento, porquanto apenas contemplando a luz das boas obras em nós, nosso coração, é que os outros entrarão no caminho das boas obras, porque nós testemunharemos desta forma, estaremos na prática mostrando o efeito do bem em nossas vidas, e o exemplo arrasta, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta, é que os outros entrarão no caminho das boas obras, glorificando a bondade e a sabedoria de Deus. É aquela mensagem que Emmanuel vai lá tocar o nosso coração com o amor que ele tem e que nós sentimos desse irmão querido através de tantas e tantas mensagens. Vamos então repetir a sua conclusão. Atendamos, pois, o nosso burilamento, porquanto apenas contemplando a luz das boas obras em nós, é que os outros entrarão no caminho das boas obras, glorificando a bondade e a sabedoria de Deus. Quanto podemos realizar em nossas vidas? Testemunhando, dando testemunho na prática do bem que nos compete realizar. Afinal, foi para isso que reencarnamos, não é? É para isso que aqui estamos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia e pelas oportunidades que Ele tão bem nos traz. Abençoa os nossos esforços, Senhor Jesus. Abençoa a nossa saúde física, mental, emocional, espiritual. Abençoa, Senhor, nosso anjo guardião. Abençoa a nossa vigilância, a nossa lembrança da prece, Senhor Jesus. Abençoa ainda nossos lares, famílias, afetos. Mas igualmente, Senhor, abençoa todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que neste momento estejam em sofrimento, encarnados ou desencarnados. Que as tuas bênçãos, Senhor Jesus, estejam em nós e entre nós hoje e sempre. Graças a Deus.
É isso, amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.